O assunto de hoje é o lema Deus, Pátria, Família, ele tem dono? Não. Por quê? Esses três elementos são temas caros aos conservadores desde sempre. A sociedade ocidental é considerada portadora de valores judaico-cristãos. Temor a Deus, nas artes, Capela Sistina, nas leis, Constituição, sob a proteção de Deus. Na economia, na nota de dinheiro você vai encontrar escrito Deus seja louvado. Em Deus nós confiamos, você encontra na nota de dólar. Na educação, nós tínhamos há algum tempo atrás o Pai Nosso sendo orado, sendo realizado antes de entrar para a classe. Eu peguei essa época, eu fiz isso muitas e muitas vezes. Na geografia, estados como São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo. Então é inegável que a sociedade brasileira, a sociedade ocidental como um todo, ela é, como é que eu posso dizer, portadora sim de valores judaico-cristãos. Então esse lema, Deus, Pátria, Família, ele reflete a sociedade ocidental como um todo. Muito embora nós saibamos que esse lema tenha sido utilizado pelo movimento político integralista no Brasil, um movimento político com forte inclinação para o extremismo, para aquele movimento italiano, né, o fascismo, ou então para o alemão, os nazis. Porém, em nada nós podemos entender que esse lema pertence a eles. Eles simplesmente pegaram temas que são caros aos conservadores, e nisso eles não erraram. Deus, Pátria e Família são temas que são fortemente arraigados na sociedade ocidental. E eles não possuem dono. Eles viram algo que estava na sociedade. Deus. O temor a Deus está na sociedade. Não adianta as pessoas negarem isso. Hoje estamos estudados, hoje estamos com a ciência. Deus, ele sempre fala forte no coração das pessoas. O ser humano, em toda a história, em toda a sua história, ele tem buscado adorar a Deus. Desde os homens das cavernas, dos trogloditas, em toda a história você vai ver que nunca o homem deixou de tentar buscar a Deus, muito embora muitas vezes sem sucesso. Até que por fim Deus, ele através do cristianismo, ele veio em busca da humanidade, ele veio em busca de ter um relacionamento com o homem. E isso se refletiu no que nós temos hoje. Isso resultou no que nós temos hoje, o cristianismo há cerca de 2.000 anos já existindo. E trouxe inúmeros benefícios para a sociedade. De maneira que se você comparar o mundo pré-cristianismo com o pós-cristianismo, você vai ver que houve o desenvolvimento da democracia, do respeito aos direitos humanos. O que nós temos hoje é maravilhoso. E quem trouxe isso não foi o iluminismo, quem trouxe isso não foi a Renascença. Quem trouxe isso, se você for analisar mesmo a essência, a semente que foi plantada, tudo isso adveio do cristianismo, que considera todos os homens iguais perante Deus e iguais perante os seus pares. Deus, ele está na sociedade ocidental, que é portadora de valores judaico-cristãos. Deus, já analisamos isso. Pátria, nossa pátria, nosso país, quem somos. É muito importante o ser humano saber quem ele é. Martin Luther King sabia quem ele era. Por isso ele encabeçou os movimentos de igualdade racial nos Estados Unidos. Movimentos esses que culminaram com os direitos iguais para os negros, para votarem, para estudarem. Mas tudo isso nasceu com algo que havia no coração dele, que era saber quem ele era. E algo que cala forte em nosso coração é saber quem nós somos. A identidade com a qual nós nos identificamos. E uma delas é a nossa nação, é a nossa pátria, é onde nós nascemos.
Hoje em dia parece que se perdeu muito disso. Parece que você vai valorizar aquilo que você é, a sua cultura se tornou algo errado. Mas nós vemos no romantismo, por exemplo, um movimento literário fortemente voltado para diversos valores, dentre eles a noção de nacionalidade, porque era muito importante naquele momento você se descolar dos colonizadores de Portugal e ter a sua identidade nacional. E hoje não deixa de ser importante. Nós vemos, por exemplo, o poeta está anotado aqui. Nós vemos o poeta dizendo: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Você vê a valorização da fauna, da flora, do seu país como um todo. E isso não pode ser perdido. Você saber quem você é. Quem não sabe quem é, não sabe quais são os seus direitos, não sabe quais são suas capacidades, não sabe onde é que pode chegar, não sabe do seu potencial. É claro que as divisões entre países, isso acaba causando muito preconceito, muita dificuldade de relação entre os povos. Porém, nós temos que tratar da realidade como ela é. Nós temos que saber que temos países diferentes. Nós temos que nos fazer respeitar e respeitar os demais. Porque isso é saber quem nós somos. Para progredirmos na nossa vida, precisamos saber quem nós somos. Deus, pátria, família. A família ela tem sido muito importante para os conservadores. Por quê? Porque ela é a célula máter, ela é a essência de tudo. Você vê que os conservadores valorizam a família quando eles valorizam o casamento. Até que a morte os separe, isso vem do cristianismo. Você vê que os antigos eles diziam: olha, educação vem de casa. Tudo isso vem do conservadorismo. Tudo isso mostra o quanto nós temos respeito pela família. Pois é ela quem faz o ser humano, é ela quem educa o ser humano, é ela que dá uma cosmovisão, uma visão de mundo, ensina o certo e errado para as pessoas, para as crianças que são o futuro da nação. Então tudo isso, Deus, pátria, família, é a essência do conservadorismo, é a essência da direita. Isso sempre esteve com ela, não há 70 anos atrás, não há 100 anos atrás, mas isso há milênios. O casamento é valorizado pelos judeus há milênios, pelos cristãos há milênios. A pátria, idem. Deus, então, isso desde o início da humanidade, o ser humano ele tem essa busca por Deus. Os conservadores, então, eles sim são os donos desse lema. Deus, pátria, família, esse lema ele não tem dono, pelo menos não separadamente os itens desse lema. Deus não tem dono. Pátria, a pátria não tem dono. Família, a família, ninguém pode falar pela família. O uso desse lema hoje em dia pelo Bolsonaro e pela direita é diferente do que foi feito há décadas atrás pelo integralismo. Hoje temos um movimento totalmente diferente do integralismo e seus pares. O lema hoje é usado por democratas, não fascistas. Totalitarismo, partido único, preparar a nação para o conflito armado. O uso do lema por grupos tão diferentes demonstra isso, que ele não pertence a ninguém em particular. A direita ela não prega partido único, ela prega a democracia. Ela não prega a guerra, ela prega a paz. A direita ela preza pela liberdade de expressão, diferentemente dos partidos diferentemente dos fascistas. Direita que preza pela liberdade de expressão, totalitária de descrição, restringe a oposição individual ao Estado e às suas alegações. Esses movimentos de extremistas, eles eram contra a liberdade de expressão. Você não poderia falar nada contra o governo, diferentemente da direita, que ela é a favor da liberdade de expressão. A Constituição Federal de 88, artigo 5º, parágrafo 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A direita no Brasil, ela nunca tentou aprovar nenhuma lei para regular a imprensa ou as redes, como o PL 2630, que é muito bonito dizer que é uma terra sem lei. Não é uma terra sem lei.
Quem cometer crimes lá vai pagar normalmente. Difamação, injúria. Tudo isso já tem lei. Tudo isso, esse lance das fake news, de regular a internet, é uma desculpa para perseguir a direita. E todos sabem disso, mas acham que vale flexibilizar a moral por um bem maior. O comunismo, o socialismo, ele sempre pregou isso, que um dia vai valer a pena, um dia toda a injustiça que está sendo feita agora será por um bem maior. Mas isso não é verdade. Os fins não justificam os meios. A direita, ela preza pela liberdade. A direita diz, olha, eu não concordo com o que você está falando, mas você pode dizê-lo. Se você me ofender, terei de processá-lo. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o teu direito a dizê-las. Voltaire, um filósofo iluminista francês. O iluminismo tão citado pelos sábios de nossa sociedade, pelos estudados, pelos juristas. A liberdade de expressão, ela nunca pode ser cerceada. Nunca. Sem o contraditório, da discussão nasce a luz. Nós temos que entender os pontos de vista diferentes, temos que entrar em acordo, temos que entender às vezes os nossos erros. Isso de ter uma verdade única e que quem discordar de mim é fake news, é mentira. Isso não está certo, meu Deus. Isso não vai dar certo. A liberdade acima de tudo. A liberdade de expressão. Ela, nos seus limites legais que já existem, deve continuar. A liberdade é a tônica da direita, de se proteger, de ir e vir, de escolher o homeschooling, de falar o que pensa. A liberdade é uma das principais tônicas da direita, dentre elas a de expressão. Tanto que a palavra liberdade foi adicionada pelo Jair Bolsonaro à tríade de Deus, pátria, família e liberdade, porque sem liberdade nada faz sentido. O ser humano, ele nasceu para ser livre. A direita rechaça as artimanhas totalitárias disfarçadas de defesa da verdade. Mikhail Afanasiev, fake news, uma arma para perseguir quem diverge. Teoria. Divulgar notícias falsas contra forças armadas pode levar à prisão por até 15 anos. Isso na Rússia. Cidadãos podem ter que pagar multa. Bonito, porém a prática. Guerra na Ucrânia. Jornalista é preso, no caso o Afanasiev, acusado de publicar fake news após noticiar dissidência de soldados russos. Se você falar algo que não é do gosto do governo, é fake news. 15 anos de prisão em você, ainda que você seja jornalista. Venezuela, idem. Nicarágua, idem. Notícias falsas contra o Estado, você não pode criticar. Meu Deus, é tão claro que isso vai ser utilizado para censurar os pontos de vista contrários. A maior inimiga da verdade não é a mentira, pois ela tem perna curta. A maior inimiga da verdade é a pessoa que quer decidir por você o que é a verdade. O PL 2630 nada mais é do que alguém querendo dizer para você, olha, isso vai ser publicado nas redes sociais, isso não. Isso é verdade, isso não é. Como se você fosse um bebê, como se você não tivesse capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdade e o que não é. Não deixe ninguém decidir por você o que é verdade. Você é capaz de decidir o que é verdade. Você é inteligente. Você tem entendimento. A verdade só tem valor quando ela é cotejada com a mentira. Quando você pode ver, olha, isso aqui não está certo não. Eu li nos jornais, eu li em tal lugar. Isso daí não se deixe levar por essa artimanha de que alguém vai decidir por você o que é a verdade. E você vai perder a capacidade de pensar. As pessoas hoje estão ficando mais burras porque elas estão deixando para outras pessoas pensarem por ela. O que é a ciência, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral. Não, se disseram lá no jornal tal, então é a verdade e eu tenho que acreditar. Não, você é inteligente, você é capaz de decidir por si mesmo o que é a verdade. A direita que luta pelo governo realmente do povo, partido único, interesse do partido. Isso era o fascismo. Não o nosso governo de direita, que luta pelo direito do povo, não pelos interesses do partido. A direita tem povo nas ruas, porque a direita governa para o povo. Por que a esquerda não tem povo na rua e a direita tem? Porque a direita governa para o povo e a esquerda não. É tão simples.
Parlamentares que votam contra os interesses do povo, marca do saneamento, conquista da direita, contra os cabidos de emprego, pelo esgotamento sanitário para os mais pobres. 45% da população não possui tratamento de esgoto. Quase metade da população não possui tratamento de esgoto e a esquerda quer deixar como está, não a direita, que aprovou o marco do saneamento. 18% tem seu esgoto coletado e não tratado. 18%. O que pode ser considerado como um atendimento precário. Assim é o atendimento no Brasil. 27% não possui coleta nem tratamento. 27%, um quarto não possui coleta nem tratamento. Um quarto do Brasil, de 200 e poucos milhões, faça a conta. Isto é, sem atendimento por serviço de coleta sanitário. Mais de 110 mil quilômetros de trecho do rio estão com qualidade comprometidas devido ao excesso de carga orgânica, sendo que 83 mil quilômetros não é mais permitida a captação para abastecimento público devido à poluição, e em 24 mil quilômetros a captação pode ser feita, mas se requer tratamento avançado. Você vê que é muito pequena, 27 mil comparado aos 110 mil, que está com a qualidade comprometida, e 83 mil não é permitida a captação, e só 27. Quase 35 milhões no Brasil vive sem água tratada. Meu Deus, imagine só o tanto de doença que não deve acarretar isso. 35 milhões, o tanto de mortes que não deve acontecer devido a isso. Hoje em dia, não é isso não é no passado distante, não. Cerca de 100 milhões não tem acesso à coleta de esgoto. Quase metade do Brasil não tem acesso à coleta de esgoto. 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto in natura sendo despejadas diariamente na natureza. A falta de saneamento mata cerca de 11 mil pessoas por ano no Brasil. Claramente o que tem sido feito até agora pelo saneamento não tem dado certo. E alguns querem manter assim, não a direita que busca os interesses do povo. Interesse do povo, explorar a Amazônia racionalmente, riqueza, saúde, emprego. Outros, ao invés de estarem preocupados com as girafas da Amazônia, deveriam estar preocupados com a destruição do meio ambiente, pelo esgoto não tratado lançado nos rios de nosso país. Enquanto se fala em Amazônia, em não desmatamento e tal, que aliás cresceu muito nos últimos meses, esgoto dos rios, destruição da flora e da fauna, o povo brasileiro morrendo por falta de tratamento de esgoto, a poluição, 5 mil piscinas de esgoto sendo lançadas nos rios. Isso parece que não tem urgência. A esquerda vota contra, não, deixa como está. Nós vamos chegar lá, claro, no ano 3000. A direita se preocupou, correu atrás. A direita é pé no chão, ela se importa com a realidade, não com utopias futuras, com crimes imaginários. A segurança pública é totalmente largada às traças. E o que importa é o PL 2630, porque lá está acontecendo muita terra sem lei. Terra sem lei é o nosso país como está. Você não pode sair sem saber se vai ser assaltado ou não. Isso é terra sem lei. O partido da direita não é o PL. O partido da direita é o Brasil. Esse deve ser o único partido da nação. Os interesses do povo em primeiro lugar. A direita, ela luta pela paz. Ela não é fascista. O fascismo pressupõe guerra, pressupõe você dominar outras nações e até mesmo a própria nação como um todo. Não a direita. A direita luta pela pacificação entre negros e brancos, entre crentes e ateus, entre homens e mulheres, pela paz no campo, pela paz para o empreendedor, pela paz para o pagador de impostos, que hoje estão nas alturas. O Brasil é um dos países que mais paga imposto no mundo e não é um dos mais ricos do mundo. Paz para o país crescer, um país dividido e estar condenado a fracasso. Conclusão. Visto que o lema é baseado nos valores conservadores e não o contrário, já que a direita que o usa é muito diferente daqueles que o usaram do passado, pode-se dizer em alto e bom som, sem medo de errar, Deus, pátria, família e liberdade. Esses são os fundamentos da direita. O caminho para uma democracia forte, pujante e acachapante.